A Bíblia relata em Isaías 6 a morte do rei Uzias, também chamado no livro de Crônicas de rei Azarias. Isaías 6:1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Isaías, ele era parente do rei Uzias. O pai de Isaías era irmão do rei Uzias. Então Isaías era sobrinho de Uzias. E além de ser sobrinho, ele era uma espécie de escriba. Ele escrevia os feitos do reino de Judá. Nessa época, havia uma divisão entre as tribos. Existia as tribos do norte, o reino do norte, e o reino do sul. O reino do norte, ou o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, o reino de Judá, onde a capital era Jerusalém. No reino do sul, quem profetizava na época era Isaías, mas Isaías ainda era jovem, estava iniciando o seu chamado profético. Mas de repente morre o rei Uzias. De repente esse rei morre e toda aquela região, todo aquele reinado, ele é cercado por incertezas. Por incertezas sobre quem iria assumir. O filho Jotão assume, mas não se sabia como que seria o seu reinado. Isaías, ele perde a sua referência, ele perde aquilo que ele confiava, porque ele tinha acesso livre ao reino, ele tinha acesso livre ao rei, ele tinha acesso livre à corte, ele comia na mesa do rei. A sua família tinha a segurança do reinado. E quando vem essa incerteza, essa pressão, esse medo, ele resolve buscar a Deus. E quando ele vai para o templo para orar, ele tem uma visão. E pela primeira vez, ele consegue ver o Senhor. E ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor. E o interessante é que Deus se mostra para Isaías assentado sobre um alto e sublime trono. E além disso, o Senhor mostra a aba das suas vestes para Isaías. E Isaías, ele consegue compreender o que Deus quis falar com ele. Quando Deus se revela a Isaías, ele se revela a Adonai. Adonai significa aquele que domina sobre todas as coisas, aquele que domina sobre tudo, em majestade. Então Deus tinha uma mensagem para Isaías. Ele tinha uma mensagem naquele momento. E sempre que nós buscamos a Deus, nos momentos de crise, de dificuldade e de pressão, Deus sempre tem uma mensagem para nós.